Como já era de se esperar e a gente falava nesse último domingo, o mercado cripto vem sendo impulsionado nesse início de semana devido ao otimismo em cima do fechamento da negociação entre Estados Unidos e China por um novo tariff deal, ou seja, por novas tarifas mais justas envolvendo as duas principais potências econômicas do mundo. Falaremos nesse vídeo um pouquinho sobre as últimas notícias relacionadas a esse tema que podem continuar a trazer essa pernada ao Bitcoin e, claro, as próximas novidades relacionadas ao cenário macro com inflação ao consumidor amanhã na terça-feira. E claro, as próximas novidades relacionadas ao cenário macroeconômico em meio à divulgação de dados importantes de inflação na quarta e quinta-feira. Vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, peço a vocês, se possível, nesse início de canal aqui da Liga Cripto, reserva, enquanto a gente não retoma o nosso canal novo, que inclusive, para você que tem interesse em saber, possivelmente aí até o final do mês de junho, ou quem sabe até o dia 20, a gente vai ter algum tipo de novidade para passar para vocês, e claro, se Deus quiser, o canal vai voltar aí o quanto antes. Mas se possível, o seu apoio nesse momento é muito importante. Deixa o like nesse vídeo para avisar o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo valioso. E claro, para a gente fazer aquele barulho no algoritmo, aproveita para deixar um tipo de comentário, seja ele de feedback, uma crítica ou qualquer coisa do tipo que você sinta vontade de comentar. Todo tipo de comentário nesse momento da criação do novo canal é muito importante e eu conto com você. Iniciando com vocês agora, direto ao que interessa, basicamente vimos nesse início de semana, segunda e terça-feira, uma pernada do Bitcoin, onde ele saiu ali de 104, 105 mil dólares, retomando os 110 mil dólares e ficando muito próximo de fazer uma nova all-time high ainda essa semana. No meu vídeo mais recente aqui no canal, nesse último domingo, eu inclusive alertava vocês que isso poderia acontecer nesse início de semana. A gente fala no vídeo de domingo, se você assistiu, que essa negociação envolvendo China e Estados Unidos poderia ser um grande catalisador no preço do Bitcoin nos primeiros dias dessa semana, já que existia muito otimismo de que essa negociação seria fechada e fechada de uma forma positiva para ambos os países. Então não é novidade para ninguém que essa tensão tarifária vem impedindo certos preços de subirem um pouco mais e, claro, com essa tensão saindo um pouco do ar, com alguns acordos acontecendo, principalmente com a nação americana, é claro que as coisas tendem a melhorar para o mercado de renda variável. E então o Fed, vendo que ele de fato não precisa ser tão cauteloso em relação à sua inflação, até porque essas tarifas logo menos estarão sendo negociadas nos olhos dos americanos e de outros países em formas melhores, ou seja, que tendem a impactar menos nos preços, diminuir, né, ou seja, esse medo pela volta da inflação ser um problema no país norte-americano, podendo então deixar o caminho aberto para que eles possam trazer novos cortes de juros, que ao que tudo indica veremos no terceiro trimestre desse ano. Mas lendo aqui com vocês, o Bitcoin se aproxima dessa máxima histórica com otimismo nessa negociação. Essa matéria é de hoje de manhã e nos últimos minutos, por volta das 8 horas da noite, o Watcher Guru postou aqui a informação que a princípio um acordo preliminar foi fechado nesse início de semana envolvendo essas duas nações. O mercado já especulava que isso fosse acontecer, já que os rumores eram muito favoráveis e inclusive os representantes de cada um dos seus países já estão retornando aos seus países de origem. O representante americano inclusive chegou a falar, né, o Scott Bessent, secretário do Tesouro norte-americano, falando que ele já está voltando aos Estados Unidos depois de conversas muito interessantes com os representantes chineses. É bem possível que durante essa semana a gente receba mais informações de forma um pouco mais concreta sobre esse novo trade deal envolvendo as duas principais potências econômicas do mundo. Outro ponto bem interessante é que também foi divulgado no dia de hoje que o México está finalizando um novo trade deal com a nação norte-americana, o que é mais um ponto favorável que joga pra gente essa tensão tarifária para longe, esse fear, né, em relação à inflação para longe, o que tende a ser muito positivo para o mercado cripto e trazer mais cedo do que nunca esse corte de juros tão aguardado, já que o Fed vai se sentir um pouco menos cauteloso vendo os preços caírem um pouco mais. Outra coisa bem importante em relação ao que pode impactar no cenário do mercado cripto é aquela Genius Act, né? Basicamente aquela bill que pode ser que passe nos Estados Unidos, essa lei, né, que pode ser que passe, que vai ser votada muito em breve, sobre a regulamentação das stablecoins, que sendo aprovada pelo Congresso
preço muito provavelmente vai trazer mais uma pernada para o Bitcoin, e a questão de tempo, na minha opinião, até que a gente veja o Bitcoin nos 120 mil dólares e posteriormente os 150 mil dólares dentro dos próximos meses, possivelmente dentro das próximas semanas. O momento atual é muito favorável. E agora sim, dando continuidade ao nosso vídeo, falando um pouquinho sobre o macro, sobre os dados econômicos que ainda serão divulgados essa semana, que assim como essa questão tarifária podem impactar na ação de preço dos principais mercados, veremos o seguinte: amanhã, quarta-feira, meio de semana, veremos a inflação ao consumidor, um dos dados de inflação mais acompanhados pelo Fed no momento de trazer novas medidas de políticas monetárias, ou seja, a depender da forma que esse dado for divulgado, poderemos ver alterações no monitor de probabilidade de corte de juros do CME. Na quinta-feira, veremos o IPP, se na quarta foi a inflação ao consumidor, na quinta a inflação será ao produtor, além também de dados já conhecidos como pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, que quando são divulgados também tendem a implicar em volatilidade. Apenas justificando para vocês o porquê eu acredito que o momento para o Bitcoin seja muito favorável e que a gente vem acompanhando, claro, all-time high após all-time high. Na minha opinião, ainda alcançaremos aí o patamar de 112 mil dólares nessa semana, e o que justifica tudo isso é o seguinte: um possível choque de demanda. Cada vez mais a gente vê países, investidores institucionais, empresas, como eu vou mostrar nesse vídeo, interessados em acumular o maior criptoativo do mercado, entendendo sobre o seu papel na economia, a proteção contra a inflação, a reserva de valor e, acima de tudo, o seu valor como um ativo. Então, a gente pode ver que o ETF de Bitcoin da BlackRock, que iniciou há pouquíssimo tempo, já é o mais rápido do mundo a atingir 70 bilhões. A BlackRock é uma das maiores compradoras do ativo. Outra coisa bem interessante é que nas últimas 5 semanas a gente pode ver que o ouro e o ouro digital, o Bitcoin, se diferenciam bastante em termos de inflows para cada um dos seus ativos. A gente pode acompanhar que os ETFs de Bitcoin tiveram mais de 9 bilhões de dólares em inflows, enquanto os ETFs do ouro perderam quase 3 bilhões de dólares. Eu inclusive trouxe uma pesquisa bem recente para vocês que mostra que boa parte dos americanos hoje entendem que as reservas do país norte-americano poderiam ser diversificadas, vendendo um pouco do ouro que eles possuem para então comprar o Bitcoin e se verem, é claro, um pouco melhores posicionados em relação à economia atual e, claro, o papel do Bitcoin na economia, onde o Bitcoin pode te proteger sim sobre a inflação, entendendo que é um ativo hoje muito mais escasso que o ouro, já que não sabemos qual que é a oferta atual do ouro, e o Bitcoin a gente sabe quais são as regras do jogo de forma muito clara. Outro ponto bem interessante, parece que tem uma empresa japonesa copiando a estratégia da MicroStrategy, agora conhecida como Strategy, que é basicamente acumular bitcoins. E a gente pode ver que isso vem refletido diretamente nas ações da empresa, se tornando uma das empresas mais visadas nesse ano de 2025 dentro dos principais índices da bolsa norte-americana. Por exemplo, essa empresa japonesa pretende levantar, ou seja, reunir mais de 29 bilhões de dólares para comprar em Bitcoin. A empresa em questão é a Metaplanet, que é uma empresa japonesa. Nesse momento atual, eles são os maiores detentores asiáticos do criptoativo e o 10º do mundo. E a meta deles é fechar até o ano de 2027 com mais de 200 mil bitcoins em caixa. Então, a gente pode entender por aqui que a oferta do Bitcoin é limitada, mas a demanda cada vez mais tende a ser crescente, o que só tende a impactar na ação de preço do principal criptoativo do mercado. Iniciando com vocês o nosso fim do vídeo de hoje, falando rapidamente sobre duas notícias relacionadas a duas altcoins. A gente pôde ver que nas últimas horas, diferentemente das últimas semanas, não só o Bitcoin sofreu na sua ação de preço positivamente, a gente viu ativos como Ethereum, Solana, Chainlink, Cardano se beneficiando desse momento atual do criptoativo, e alguns motivos estão por aqui. A Chainlink Protocol, que é um ativo aí bem conhecido, acabou se beneficiando nas últimas horas devido aos rumores que Hong Kong está utilizando a tecnologia da Chainlink para desenvolver a sua CBDC, ou seja, a sua moeda digital, dando então cada vez mais usabilidade a um dos projetos mais conhecidos do mercado cripto. Outro ponto bem interessante, esse para Solana, é que a SEC pode ser que aprove o ETF de Solana dentro do próximo mês, pelo menos é o que diz aqui os analistas da Bloomberg. Isso pode ser um grande marco para a Solana e para o mercado cripto, fazendo com que a Solana retorne aí, quem sabe, ao patamar de 200 dólares. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje, lembrando a você que nessa próxima quinta-feira faremos mais uma live aqui no canal, eu com o meu querido Mário, falando sobre os mais diferentes assuntos do mercado cripto, macroeconomia, altcoins, análise on-chain, fundamentos sobre o mercado cripto e muitas outras coisas. Essa live muito provavelmente será por volta de meio-dia e meia. A gente vai avisar dentro do Telegram,
Telegram, no Instagram e as nossas demais redes sociais. Ativa o sininho aqui desse novo canal. Não esqueça de deixar o seu like, um comentário é muito bem-vindo. Eu encontro vocês na quinta-feira ali por volta de 12:30 no horário de almoço. Fico por aqui e tamo junto.